boa tarde pessoal. A gente está começando a gravar então uma aula Projeto de Vida nesse dia 3 de maio. Vamos continuar com o tema. Um minuto. Bom, nós vamos continuar com o tema sobre cidadania e depois a gente vai para cidadania digital, tá certo? Vou puxar mais aqui que tá um pouco ruim. Deixa eu pegar o texto que a gente está lendo. Cidadania, tá certo. Deixa eu só puxar mais um. Todo aqui. Então, no texto ele fala sobre a questão da cidadania. Eu vou lendo e vou explicando para vocês, tá bom? A cidadania instaura-se a partir do processo de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução Francesa. Então, aqui ele está apresentando duas cartas importantes, duas revoluções importantes, né? Para a gente pensar como foi estruturado, como foi iniciado a questão dos direitos do cidadão, né? A ideia dos direitos do cidadão. Esses dois eventos romperam o princípio de legitimidade que vigia até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-los a partir dos direitos do cidadão. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travadas, para que se ampliassem o conceito e a prática de cidadania e o mundo ocidental o estendesse para as mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias. Então, a partir desses dois eventos, né, essas duas revoluções, o termo cidadania passou a valer para muitas outras pessoas, muitos outros segmentos da sociedade, como as mulheres, as crianças, minorias sociais, étnicas, sexuais e etárias. Então, são dois acontecimentos importantes que o texto cita. E aí ele continua: durante a construção do seu projeto de vida de forma autônoma, você atua como protagonista de sua história, tomando decisões relativas ao presente e ao futuro, e se posicionando diante das questões que são apresentadas. E tudo isso deve ser feito de forma crítica e responsável, consigo mesmo e com os outros. As suas escolhas impactam não apenas a sua vida, mas também a de outras pessoas, e de modo mais abrangente a vida da sociedade. É preciso ter consciência dos seus direitos e deveres como ponto fundamental para a execução do seu projeto de vida. Então, aqui o texto está abordando sobre a importância de você conhecer seus direitos e seus deveres para você cumprir, né, com o seu projeto de vida, para você cumprir com aquilo que você planejou. Aí vai ter algumas atividades no texto que eu vou mandar para vocês. Não vou comentar essas atividades. Uma é em grupo, mas aí no caso vocês vão fazer sozinhos, né? Não vou comentar. A gente vai pro próximo texto, tá? O texto é cidadania digital. A gente está falando de cidadania, mas como a gente está num mundo cada vez mais tecnológico, né? Com o surgimento de muitas redes sociais e muitos jovens participando dessas redes sociais, então a gente precisa falar sobre cidadania digital, certo? Então vamos começar. O avanço da tecnologia tem facilitado o acesso ao conhecimento, a produção de conteúdo e especialmente a interação entre as pessoas. Porém, o uso de tecnologias digitais também requer o exercício da cidadania. Então ele está falando aqui sobre: você não deixa de ser um cidadão porque você está na internet. Lá você também tem direitos e deveres. Então lá a gente precisa ter noção do que é ser cidadão dentro de uma rede social. Porque lá também existe lei, lá existe regra, lá não é uma selva, não é algo onde você não tem controle, tá? Tudo que é curtido, postado ou compartilhado por uma pessoa impacta a sua imagem. A internet tem um grande poder de perpetuar e disseminar informações. Por isso é preciso pensar muito antes de se expor nas redes sociais. E aqui ele está falando sobre a importância da gente tomar cuidado com o que a gente posta, o que a gente fala, né? O que a gente compartilha na internet, o que a gente curte também, né?
No Brasil, a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, denominada Marco Civil da Internet, estabelece princípios, garantias e direitos e deveres dos usuários da rede no país. E é importante que seu conteúdo seja conhecido por todos. Resumidamente, de acordo com essa lei, as pessoas têm liberdade para comentar e postar o que desejam, mas são responsáveis por suas ações. Então, aqui está um pedaço da lei, né, brasileira sobre a questão da tecnologia, né? Como você deve proceder, né, no mundo online para você não sofrer uma sanção, né? E aí uma parte aqui da lei que eu vou ler para vocês, importante, das disposições preliminares. Artigo 3º da lei. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. 1. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, nos termos da Constituição Federal. Então, aqui engloba, principalmente, a ideia de cidadania dentro da própria Constituição brasileira, a Carta Magna brasileira. Só verificar um negócio aqui, pessoal. Proteção dos dados, proteção da privacidade, né? Seu íntimo, né? Proteção dos dados pessoais na forma de lei, preservação da garantia da neutralidade na internet. Essa aqui tá ligada, né? Proteção dos dados e a própria privacidade, a como que o próprio país, né? O governo controla, a nossa lei controla esses sites, né? Que a gente acessa. Preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo do uso de boas práticas. Responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades nos termos da lei. Aqui é no caso de você cometer alguma infração, né, romper com alguma lei. Então, aqui garante a responsabilização da pessoa, no caso, nos termos da lei, né, de acordo com a lei. Aí tem uma perguntinha aqui. Você cumpre o que estabelece a lei com relação à disciplina do uso da internet no Brasil? A responsabilidade está intimamente associada à possibilidade de identificar a autoria de uma ação. A identificação de uma pessoa pode ser feita de diversas maneiras, pelo número do seu RG, ou cadastro de pessoa física, que é o CPF, pelo login usado na internet, por sua fisionomia e principalmente por seu nome. Então aqui está falando as formas que a gente pode ser identificado na internet, né? Que a própria delegacia virtual ela pode identificar você, te achar, né? Bom, para atribuir a responsabilidade da ação de alguém, portanto, basta associá-la a uma dessas formas a quem a praticou. Apesar de a internet dificultar o processo de atribuição de responsabilidade, nos últimos anos, novas descobertas têm permitido melhorar a identificação de crimes digitais, tornando apenas ilusória a sensação de anonimato que leva as pessoas a cometerem injúria, defamação, bullying e cyberbullying. Então, aqui está falando sobre o quanto já avançaram essas leis, né? E essas formas de identificar essas pessoas que cometem esses crimes cibernéticos, né? Como citado aí, que é tão simples não, mas tão comum, que é difamação, bullying, cyberbullying. Muitos usuários também utilizam uma outra forma de crime, que é o fake news, ou perfil fake, né? Ou logins que não revelam seu nome para impedir que suas publicações sejam associadas a eles. Dessa maneira, sentem-se livres para disseminar fake news, que são textos que veiculam notícias falsas, fazer posts preconceituosos ou discriminatórios, entre outras ações. Atualmente, há uma série de recursos que permitem rastrear usuários que postam esse tipo de conteúdo. Então, entende-se, né, que hoje em dia é preciso combater também, né, as delegacias também combatem a fake news, que são carregadas de notícias falsas, de
discurso de ódio, preconceito, né? Com o aumento dos crimes digitais, foram criadas delegacias especializadas e vem crescendo o número de sites e aplicativos que investem em recursos para banir usuários de postagens indevidas. Então, eles estão desenvolvendo, né, tanto o governo quanto as empresas privadas estão desenvolvendo várias formas de banir os usuários que cometem crimes digitais, né? E aqui tem uma parte sobre fake news também que eu queria ler. Apesar de parecer recente, a expressão fake news ou notícia falsa em português é utilizada desde o final do século XIX e tornou-se popular por ser usada para denominar informações falsas publicadas, principalmente nas redes sociais. E a última parte aqui fala sobre a segurança nos meios digitais, né? E aí tem alguns conselhos aqui, algumas indicações, tá? A primeira é: tome cuidado ao acessar links desconhecidos. A gente não sabe o que a gente está acessando, se pode ser um vírus, né? Sabemos que pode ter ali. A outra é: nas redes sociais, aceite apenas o convite de amizade de pessoas que você já conhece, que lhe sejam da família, sejam familiares, tá? Algumas estratégias aqui para você não se precaver, né? Use senhas fortes e troque-as com frequência. Não use a mesma senha para acesso a todos os sites e redes sociais. Muito importante essa aqui, né? A gente fica usando sempre a mesma coisa, é mais fácil de alguém conseguir hackear nossas contas, né? Nosso e-mail, nosso aparelho, né? E a próxima é: faça uso das configurações de privacidade que as redes sociais oferecem. Você pode controlar, por exemplo, quem pode ver seu perfil, mantendo essas informações seguras. Preocupe-se com o conteúdo de sua reportagem, de sua postagem, aliás, e antes de publicá-la, reflita sobre as repercussões que ela pode causar. Então, é você não fazer posts irresponsáveis, né? Podem ferir alguém ou, né, contém algum discurso de ódio, alguma ofensa, né? A última parte é: cuide da sua reputação digital. Uma reputação negativa pode prejudicá-la. Por exemplo, quando você for procurar um emprego. É isso, hoje em dia as empresas olham nossos perfis também quando vai contratar, né? Até o perfil da internet, não olham as coisas. Verifique os termos de uso de um programa ou aplicativo antes de instalá-lo. Então, precisa conhecer o programa, o aplicativo que você vai instalar no seu computador. E o último é: cheque as fontes de informações encontradas na internet antes de compartilhar. Isso é muito importante para você não compartilhar fake news, gente. Isso aqui é primordial. Então, aí o texto vem com mais exercícios, tá? Perguntas. Duas perguntas, depois mais duas perguntas. As perguntas eu vou pular, tá, galera? Vamos lá. Aí tem um quadro, né, nesse livro que chama-se Para Inspirar. Sempre conta a história de alguém relacionada ao tema que a gente está trabalhando. Hoje vai contar a história da Micaele de Souza Reis. Tinha 13 anos e mudou-se com a família para o município de Paracuru. É um litoral oeste do Ceará. Para a pequena comunidade de Lagoa do Mato, em São Gonçalo do Amarante, também no Ceará. A mudança provocada pela separação dos pais foi muito difícil para a jovem, que saiu de um centro urbano e teve que se adaptar ao desafio de uma comunidade de Lagoa do Mato. A comunidade de Lagoa do Mato apresentava como o acesso limitado à escola, ao transporte, às áreas de lazer, ao trabalho para a juventude. Apesar das dificuldades, Micaele passou a participar de grupos de jovens local, concluiu o ensino médio e abraçou as oportunidades que surgiram. Econômico Local, ADEL, organização sem fins lucrativos que atua no desenvolvimento formal local de comunidades rurais no sertão do Nordeste brasileiro, por meio do empreendedorismo e do protagonismo social de jovens e agricultores. Por meio desse programa, fez o curso de empreendedorismo e gestão de negócios. E com a especialização pôde ajudar a mãe, sacoleira e administradora, a administrar seu negócio.
Além disso, Micaele aprendeu a ferramentas básicas para compreender, acessou um microcrédito que apoiava jovens de comunidades rurais, apresentou seu plano para o negócio para a loja de roupas femininas e começou seu próprio negócio. Para ampliar o alcance de vendas, passou a divulgar seus produtos na área de sociais. Com isso, seu empreendedorismo ganhou maior visibilidade. Mas é isso então, que é o exemplo dela, que ela mesmo diante das dificuldades, ela encontrou um jeito de vencer na vida, de fazer o que ela gosta, né? E no mundo virtual também há possibilidades, né? Essa é a ideia do texto, certo? A gente se vê semana que vem e até lá.